Entrevista. Uma nova modalidade de casamento vem chamando a atenção. Minha gente, nem todo mundo tá querendo separar não, viu? O negócio tá diferente. Que pode aí facilitar, inclusive, as aquisições imobiliárias entre jovens casais. É o casamento lavanda. Ficou curioso? Vamos entender melhor o que ele representa e de que forma ele pode ajudar? Para entender melhor esse novo formato de união, vamos conversar com a advogada especialista em direito imobiliário, a Lívia Santos. Bom dia, doutora Lívia, seja bem-vinda aqui à Cidade FM. Vamos falar sobre casamento, né? Em tempos que as pessoas falam muito sobre divórcio, que está mais fácil e tal, mas existem aí modalidades surgindo que não necessariamente pensam muito no futuro, mas no que se quer no momento. Então, vamos explicar para quem está em casa o que é esse casamento lavanda. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia aos espectadores da Rádio Cidade. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E sim, Renata, apesar de o nome ser, bem diferente, é uma modalidade que vem aí se consolidando, principalmente pós-pandemia, né? As relações, elas estão mais rápidas, digamos assim. E é uma forma, de você estar contratando o casamento com a finalidade realmente de constituir patrimônio, interesses em comum. Não necessariamente um projeto familiar ali para ter filhos, enfim. Mas realmente como uma forma, de fugir da informalidade da união estável e está podendo constituir a renda familiar para fazer a aquisição imobiliária. Isso pode funcionar só com casais, pode funcionar com amigos, não? Na verdade... É uma sociedade, não é uma parceria. É que o casamento, pela lei, ele é uma sociedade, né? E o objetivo de não... Você pode ter ali um familiar, sim, mas isso aí já foge muito do padrão social nosso, principalmente, né? Quem sabe não chega o casamento arco-íris, né? Tem as amizades arco-íris, coloridas. Inclusive, ele está se consolidando, é como se ele estivesse reativando agora, mas ele não é algo novo necessariamente. Era muito comum ali na década de 80, 90, que as partes elas assim não podiam, digamos que demonstrar publicamente suas orientações, né? E aí ele era celebrado com esse cunho mesmo de formalizar a relação, mas de uma forma que para o público não fosse necessariamente uma família, né? E aí, hoje, a gente tem esse perfil voltado para o mercado de aquisição imobiliária, porque você sabe, os espectadores que nos assistem também, é importante saber que nós temos a constituição da renda familiar como um fator decisivo para acessar faixas de imóveis, né? Faixas de financiamento imobiliário, ali uma taxa de juros maior ou menor, justamente dependendo da segurança financeira daquele pagador, né? E aí essa modalidade de casamento, ela vem como uma forma mesmo de fazer esse contrato. Mas essa modalidade de casamento, ela é específica para essa finalidade de aquisição de imóveis? Qual é a diferença dela para o casamento, para a união estável? Quando a gente vê o imóvel, vou dar um exemplo. Normalmente, os imóveis de início, de carreira, digamos assim, patrimonial, eles são ali na faixa de 2 cômodos. E aí, normalmente, embora seja de caráter unifamiliar, mas é difícil uma pessoa solteira adquirir um imóvel desse quando ela tem na lista uma concorrência com alguém que é casado, que, querendo ou não, tem sua expectativa de usufruir, de fato, daquele imóvel e não de estar adquirindo só para investimento, para gerar renda. Quando a gente
faz o comparativo com o método de casamento tradicional, se você vai no cartório simplesmente para celebrar um casamento e não fala nada, ali o tipo de regime de bens, né, que a gente chama de presumido, é o da comunhão parcial de bens. Então, independente de quem vai estar contribuindo mais ou menos, vai ser o silêncio, como diz, o silêncio vai indicar que aquele casal escolheu pelo regime da comunhão parcial e que quem tiver constando no contrato de financiamento é que, teoricamente, vai ter que partilhar com o outro, independente de quem tenha contribuído. Quando a gente faz a referência para uma união estável, ela também segue se você não tiver feito a escritura de união estável, tiver ali definido qual o regime que você quer vigorar, né? Durante aquela união, você vai estar também diante de uma comunhão parcial. E qual é o problema disso? Quando a gente não prevê como é que vai se dar uma eventual partilha, seja num evento de separação, né, de dissolução da união ou da própria separação por meio do divórcio, alguém pode se sentir prejudicado, principalmente porque, às vezes, a aquisição imobiliária ela se dá em concorrência, né, das demais despesas da família, né, daquele núcleo familiar. E alguém pode acabar contribuindo mais. Então, quando você contrata, né, põe no papel, como a gente diz no popular, tudo, quem que eu vou preferir que permaneça nesse imóvel depois, você vai estar evitando problemas no momento realmente crucial, que é quando as partes elas já não estão mais tão envolvidas para permanecer juntos, né? E aí tem o conflito, o litígio. E o nosso objetivo, quando a gente fala da forma de contratação do imóvel para prever essas situações, é que a gente diminua ao máximo os problemas, porque, como diz o popular também, o combinado não sai caro. Então, é bom a gente combinar as coisas no momento do amor ou no momento do encantamento com o imóvel, e não deixar para depois realmente discutir, seja no judiciário, enfim. E o que é que esse contrato prevê, então, para proteger, né, esses envolvidos? Por exemplo, você pode estar, com a pessoa que você está adquirindo, você pode estar indicando quem é que vai contribuir com as despesas condominiais, quem é que vai contribuir com a parcela do financiamento. E num evento hipotético mais previsível, né, no contrato, de desfazimento dessa união, quem ficaria responsável por aquele pagamento? Quem ficaria com o imóvel, naturalmente, e o que seria devolvido à parte que estivesse saindo dessa sociedade, né? Porque não é incomum, às vezes, só pelo ânimo mesmo, assim, de não resolver, às vezes você está ferido por outras razões. Justamente, como é algo muito dos jovens hoje, né? Tem se acendido muito pelo público mais jovem, você se apaixona, daqui a 1 ano, 2 anos, a convivência revela que os interesses, às vezes, não é questão de caráter, é só de que você recebeu uma proposta de emprego para ir morar em outra cidade. E o seu parceiro, ele não deseja sair de onde vocês estão. Então, você fazendo a contratação, tendo feito essa aquisição imobiliária, você vai poder estar fixando que, por exemplo, lá na frente, se algo desse tipo acontecer, o parceiro, quem ficar na cidade, vai estar ali responsável pelo imóvel e vai ter que ressarcir a título de aluguel, ou se efetivamente for feita uma partilha, né, vai ter que partilhar o valor de mercado do imóvel na época que eventualmente acontecer essa ruptura desse contrato. Então, isso facilita a aquisição e deixa uma forma mais célere essa união desfeita, né? Que pode acontecer
ou não. Hoje é tudo muito rápido, realmente, como se fosse um vídeo do Instagram. Exatamente, Renata. A gente pensa que é incomum, né? Mas hoje o judiciário tem muitos processos relacionados a bens. E aí vai, volta e conversa e vai de novo. E um detalhe, quando você entra no financiamento, acabou, quero sair, não é simples. No final do mês tá a parcela lá para pagar. Tá a parcela e tá a parcela em nome de quem foi feito, né? Então, assim, fazendo um recorte. Hoje, as mulheres, elas têm acessado mais o patrimônio imobiliário por uma questão mesmo cultural, de estabilidade em vínculo empregatício. Elas estão se tornando mais conscientes também de que elas têm a capacidade de fazer essa aquisição, né? E com as legislações que nós temos tido, né, dando acesso de crédito mais fácil a mulheres, chefes de família e tudo mais, muitas vezes as mulheres preferem aos homens, né, na aquisição imobiliária. Então, elas têm ali a vantagem da lei de o financiamento ser concedido mais facilmente a elas. Mas, na hora dessa ruptura, normalmente elas quem saem. Então, o imóvel que foi financiado no nome delas, lá na frente, elas não vão conseguir transferir para esse parceiro, né, ex-parceiro no caso, porque o banco precisa concordar com essa transferência do financiamento. Então, muitas vezes acontece uma perda patrimonial mesmo, simplesmente porque eu não previ uma hipótese. Hoje é uma hipótese, mas se consolidar lá na frente, deixa de ser um problema, deixa de ser algo a ser discutido, né? Deixa de ser algo que alguém precisa olhar para o contrato e dizer, olha, você pode fazer ou não fazer isso, né? E aí também se traz a celeridade para o mercado imobiliário, tanto a segurança das relações, como a celeridade para o mercado, porque eu não vou estar ali refém, às vezes, de um contrato de repasse informal, simplesmente tentando trazer essa liberdade econômica para a parte que estiver saindo dessa sociedade. E é uma proteção, né? Para essa relação, é uma proteção para famílias que não têm tanto comportamento como famílias, geralmente aparecem só na hora, né, de um problema ou da morte de um dos dois. Então, é uma proteção para esse momento, né? Para deixar tudo mais claro. Se der certo, ok. Se não der, se resolve também facilmente. Exatamente. Ele não é um contrato com prazo, tá? Não é um casamento que, vamos casar agora e daqui a 2 anos a gente vai se desfazer. Mas pode evoluir para um vínculo familiar, realmente, de aí envelhecer juntos. Mas, você definindo hoje qual é o seu interesse, não tem como ninguém fugir, né? Hoje, meu interesse é morar junto, por exemplo. Dando um exemplo, 2 jovens que estão fazendo faculdade e que começam a namorar e um começa a ir para a casa do outro e aí vê, né, o valor de aluguel e aí vamos comprar um apartamentozinho. Compra hoje, mas amanhã você precisa estar com esse mesmo sentimento de hoje. Então, o contrato ele vem como uma possibilidade para isso, né? Para que vocês estejam formalizando sem necessariamente estarem obrigados ali a permanecer por anos a fio. Okay. Doutora Lívia Santos, advogada especialista em direito imobiliário, falando sobre o casamento lavanda, essa modalidade aí que veio para facilitar. É mais um instrumento. Obrigada, doutora, pela sua participação. Obrigada, Renata. Obrigada a todos pela atenção. 8h58. O Manhã Cidade vai ficando por aqui. Lembrando que, na sequência, tem ela, Aline Souza, e o Vai Pedir o Quê? Bom dia para você, boa quinta-feira e até amanhã.